Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dinho Martins, o seu canal de informações. Antes de falar do nosso convidado de hoje, pedir a você para dar o seu like, para se inscrever no nosso canal. É disso que a gente precisa para chegar cada vez mais longe. Nosso convidado de hoje é historiador, também foi servidor público federal por muitos anos. Tem uma rica história na nossa região, em especial, sabe tudo de Ibiraçu. Vamos conversar hoje aqui no nosso canal com Jeremias Pignaton. Seja bem-vindo, Jeremias Pignaton. Prazer recebê-lo aqui no nosso canal. Prazer é meu, né, de estar conversando contigo, já um velho conhecido, né? Legal. E de estar falando também para a população da região, para o povo da região, de Ibiraçu, João Neiva, aqui de Aracruz, né? E que é o meu objeto de estudo. Nós tivemos a oportunidade de alguma forma trabalhar juntos. Logo no começo do Jornal Diário, você foi colunista durante um tempo. Escrever sob pseudônimo, né? Exatamente. E aí a gente acabou desenvolvendo, né, essa relação, tanto profissional quanto pessoal. E você é um cara que não está há algum tempo residindo nessa nossa região, né? Você, como servidor público federal do Senado, em Brasília, por lá ficou alguns anos trabalhando. 20 anos e meio. 20 anos. 20 anos e meio que eu estava lá trabalhando no Senado, eu me aposentei, né? E eu já tinha um tempo de serviço anterior aqui, no serviço público, fui professor, trabalhei em outras áreas também, certo, na administração estadual, fui diretor da Prodeste, né, durante pouco tempo, mas fui. E aí fui para Brasília, passei em concurso, fui para Brasília, me mudei para Brasília, com 34 anos de idade. Lá trabalhei 20 anos e meio e me aposentei. Né? No Senado você fazia o quê, Jeremias? Eu vi lá na sua rede social que você foi chefe de segurança. Lá tem um corpo policial, chamado Polícia do Senado. Sim. Eu era, digamos, agente da Polícia do Senado. Certo. Né? E eu trabalhava com segurança. Né? Uma das curiosidades de trabalho que eu fiz lá, que talvez seja assim para o público mais curioso, eu fui durante quase um ano guarda-costas, né, digamos assim, não é o termo exato, né, técnico, mas é o termo popular. Guarda-costas do senador ACM, Antônio Carlos Magalhães. Rapaz. E durante que risco, hein? Pois ele chegava em Brasília, eu estava lá no aeroporto para recebê-lo, no avião, e acompanhava ele em Brasília, né? Onde ele fosse, até a casa, ele era presidente do Senado e eu trabalhava para a instituição, né? Não era particular dele, mas... Sim. Né? Agora, só por curiosidade, há possibilidade de desenvolver algum tipo de relacionamento quando nessas funções? E aí você é de uma época, porque tem caras que estão lá como Renan Calheiros, que estão lá há 200 anos. Há possibilidade de algum tipo de desenvolvimento, de aproximação, mesmo que de forma respeitosa, claro, porque nós estamos falando ali de senadores de outros estados que vão lá apenas exercer suas funções. Como é que é isso aí? Olha, a gente tem por obrigação funcional, no caso, a gente tem que ser discreto. Claro. A gente não pode falar muito, até hoje, né, eu como servidor aposentado, eu não posso sair falando do que eu vi. Se for contar o que você viu e ouviu dentro dos carros... A gente vê muitos bastidores. Sangue de Jesus, muitos tem bastidores. Não só do Congresso, como também da relação do Congresso com os outros poderes. Poder Judiciário, o próprio Ministério Público, o Poder Executivo, o Palácio do Planalto, a segurança institucional do Palácio do Planalto. A gente vê muito bastidor. Então, e ouve também muito, né? Certo. Só que a gente tem que ser discreto. É aquele velho ditado, o que acontece em Brasília, fica em Brasília. Não deveria, né? Não deveria. Mas, no caso do pessoal envolvido com a segurança, tem um dever funcional. Não, porque eu tô falando aqui, em relação a essa questão dos bastidores, é porque elas vão, imagino eu, que vão
para além das questões do trabalho e muitas vezes, né? Não necessariamente só a relação institucional. É possível que tenha aquele cara lá mais saidinho, que aproveita que está em Brasília. Aí você viu, mas não pode ver, na verdade, né? Não, só para te dar um exemplo de uma coisa momentosa, né, que está aí, que é a CPI. Eu vi várias. Claro. E trabalhei em várias. Estava ali presente. Às vezes passava a sessão da CPI inteira ali, ouvindo. E aí você não só ouve o que o público vê, mas você ouve os bastidores, você vê os bastidores, você convive, por exemplo, com os jornalistas. A gente tinha uma proximidade muito grande dos jornalistas. Então, é uma escola fantástica de política. Eu vivi 20 anos vendo e vivendo política, né? Isso me deu uma experiência muito grande, inclusive uma experiência na área administrativa. Claro. Por exemplo, eu exerci o cargo de chefe de policiamento interno. Tinha lá 320 subordinados a mim, gente da polícia, da PM, gente da Polícia Civil, que às vezes estava à disposição lá do Senado, e os próprios servidores do Senado, o pessoal terceirizado. Tudo isso te dá uma gama de conhecimento e de experiência. E também os bastidores da política. Principalmente você vive no dia a dia, né? Você conhece o senador, não a figura pública que o povo conhece. Você conhece o senador, a pessoa. E isso é muito interessante. É legal. Eu também trabalho com política e o que as pessoas estão assistindo é o que a televisão está mostrando. Mas as pessoas têm vida fora daquilo ali, né? O cara não fica de terno e gravata o tempo todo. O cara conversa com o adversário, o que eu acho muito legal e muita gente não entende isso. O cara é um adversário político, não é um inimigo da vida pessoal. Acabou a sessão, vamos tomar um café, o salão azul, né, que tem lá no Senado, na Câmara é o verde. É o cafezinho do plenário, né, onde as conversas se engrenam. Na verdade é ali que começa todo... Mas enfim, parou. Tá aposentado. Tô aposentado. Tá numa boa. Quanto tempo já de chuteira? 5 anos. 5 anos. 5 anos indo para 6. Mas você continua vivendo lá em Brasília. Lá em Brasília. Sua residência fixa em Brasília. Família. Família, meus filhos estudam em Brasília, estão indo agora estudar na UNB. Minha esposa mora lá comigo, né? Está até aqui comigo. A gente está. Mas eu estou querendo montar uma base aqui para passar mais tempo aqui na região. Vou reformar uma casa que eu adquiri, que era a minha casa de infância. Sim. Né? Eu adquiri uma parte que era do meu irmão, agora ela é toda minha. E eu estou trabalhando, vim para cá para tratar disso, para reformar essa casa, para fazer uma base minha aqui, passar mais tempo aqui. Porque como historiador, né, eu preciso desse contato com a região, com o povo, com os documentos, enfim, e é para isso que eu estou montando uma base aqui. Essa é a questão. Você é do sobrenome pesado nessa região, né? Tivemos prefeito, tivemos autoridades e lideranças importantes, e você, como historiador, certamente tem muito a dizer sobre isso. Você tem livros publicados, é um escritor. Pignaton, como é que é pertencer a esse clã, vamos chamar assim, né? A um clã forte, que está sempre participando da vida pública, em especial da região e em especial de Ibiraçu? Rudinho, quando eu falo em história, a gente fala em história, o nome que você carrega é o nome de por exemplo, 3 navios vieram para cá, com italianos, em 1877, para fundar Ibiraçu, quer dizer, para serem assentados em Ibiraçu, com 328 famílias. Os meus 8 bisavós, que a gente tem 8 bisavós, certo, vieram 7 no primeiro navio. Que legal, hein? E provavelmente deve ter perdido esse primeiro navio e veio no segundo. Então, eu sou Pignaton. A pronúncia certa, Pignaton, né? Pignaton. A pronúncia certa é italiana. A gente passa a vida inteira falando Pignaton. Porque abrasileirou, né? Então todo mundo fala Pignaton. Certo. A pronúncia certa em italiano é Pignaton. E eu sou Pignaton, mas eu sou também da Ros. Eu sou Furieri. Eu sou Piol. Eu sou Espinacé. Como assim?
porque... De origem. Sim. Carrega nas origens. Os meus bisavós tinha, um era Pinhaton, aí tem umas famílias menos conhecidas, Matson, Manente, enfim, são oito sobrenomes de peso. Porque a gente só carrega o nome, aquele nome do pai. E os italianos ainda mais nem botavam o nome da mãe, só botavam o nome do pai. E aí, parece que de todo mundo aí, os Pignatons foram os que escolheram ou que foram mais bem sucedidos na questão política. Porque, especificamente, neste sobrenome, os Pignatons, tivemos aí prefeito em Ibiraçu, vereadores desde sempre, tem um vereador lá. Sempre tem um Pinhaton lá e agora não tem. Né? Acho que nessa agora que não tem. Na outra tinha o Zé, né? Antes tinha o Moacir, eu já fui vereador, tinha o Vitor, depois tinha o pai dele. E o Jalber, que foi o político da família que mais se destacou, né? Porque foi prefeito. Qual o grau parentesco seu com o Jalber? Eu sou primo. Meu pai era irmão do pai dele. Né? O pai dele era irmão do meu pai mais velho. O pai dele era o irmão mais velho do meu pai. Primo, primeiro grau. Primeiro grau. Porque é muito comum o pessoal, primo, mas não. Mas eu também fui vereador. Você também foi vereador? Fui vereador. Por que você não foi, cara? De 83 De 83. Se você falar que você trabalhou vendendo pastel também aí nos Califórnia da vida... mas eu já fui vendedor também. Meu pai do céu. Aquele vendedor com a pastinha que vai de comércio em comércio. 8 meses, mas fui. Foi. Então, o Jalber que teve mais destaque, porque ele foi eleito prefeito, depois eu fui vereador na época dele. Na mesma legislatura? Eu fui o líder dele na Câmara durante os 6 anos da primeira administração do Jalber, que eu considero que foi a melhor administração de todos os tempos em Ibiraçu. Se você pegar o que foi feito naquele ano, de 83 a 88, último dia de 88, rapaz, é uma lista imensa do que foi feito em Ibiraçu, é um negócio fantástico. Eu te levo lá e mostro as obras. Eu vou passar um dia inteiro andando com você lá para mostrar as obras. Foi o cara que fez o divisor de águas? Porque existem governos, mas sempre tem um que é o ousado, é o que rompe barreiras e que, digamos, startou o jeito moderno e botou Ibiraçu no cenário. Lá em Ibiraçu, até o Jalber, de 62 até 82, houve um domínio político de João Neiva, porque o município era João Neiva e Ibiraçu, era junto. E o que acontece? Nós, Ibiraçu, passamos 30 anos, além desses 20, sem eleger um prefeito de Ibiraçu. Aí o Jalber, em 82, quebrou isso. E aí havia uma demanda reprimida da sociedade de Ibiraçu, porque havia uma rixa muito grande de João Neiva e Ibiraçu. Sim. E aí havia uma demanda reprimida de Ibiraçu. A verdade é o seguinte, os prefeitos de João Neiva não faziam nada por Ibiraçu. Mas peraí, era um município só, Ibiraçu e João Neiva. Com 2 centros urbanos. Mas a sede ficava em João Neiva? Não, a sede ficava em Ibiraçu. Mas João Neiva tinha mais população, mais eleitores e dominava politicamente. O foco estava sendo... Lá era mais rico, tinha mais povo. A Vale estava lá. Estava lá, exato. E aí o que acontece? Houve um domínio, né? E aí o Jalber, quando o Jalber chegou em 83, em 82, ele quebrou esse domínio. E depois fez a emancipação, porque separou João Neiva de Ibiraçu, né? Muito bem, muito bem. Vamos falar dos livros? Você também, pode pegar, fica à vontade. Vamos. Você estou vendo aí, então, são 3 livros publicados? 3 livros publicados em 3 anos, praticamente. Rapaz. Em 3 anos. Isso é... E um que está agora na editora, já para sair agora no 2º semestre. E os seus livros basicamente são sobre história ou não necessariamente? O último, que é esse aqui que está à venda agora, né? Que está à venda lá em Ibiraçu, Deixa eu mostrar para os missionários combonianos em Ibiraçu e João Neiva, né? Ele foi lançado agora no início do ano, em fevereiro. Esse é um livro de história. Esse aqui de historiador. Fala os missionários combonianos. É isso. Em Ibiraçu e João Neiva. Vai contar a história de quê, especificamente? De como começou a igreja aqui? Não, os combonianos chegaram em Ibiraçu em 1954. Certo. 1954 chegaram em Ibiraçu para serem, com o pároco de lá, chamava Padre Francisco. Padre Francisco Marche Aletti, italiano. E eles fizeram aquele seminário
você deve conhecer. Sim, quem passa em Ibiraçu vê lá no alto da colina, aquele imenso prédio, que é aquele seminário que era um educandário. Esses padres italianos, a maioria, tinha uns que não eram, mas a maioria, a grande maioria, né, eram italianos, eles trabalharam muito ali em Ibiraçu, principalmente na área educacional. Para você ter uma ideia, quando eles chegaram em Ibiraçu, a possibilidade de um filho de Ibiraçu, de uma criança, estudar era só 4 anos primário. Em poucos anos que eles estavam lá, menos de 10 anos, eles ampliaram essa possibilidade de 4 para 14 anos. Que legal. Criaram o ginásio, criaram o jardim de infância, criaram a escola normal. E eles administravam, além do seminário. Claro. Eles traziam professores de Vitória para o seminário e aproveitavam para dar aula nas escolas para a população toda. E isso foi, assim, um grande passo na nossa sociedade. A igreja, ela tem uma ligação muito forte com o Ibiraçu, né? Seja pelo santuário, seja pelo... Sim. Aqui também vai falar da Nossa Senhora da Saúde. Nossa Senhora da Saúde, a criação do santuário ou não? Aqui? Não, eu não falo da criação do santuário, não chego lá. Porque os padres combonianos, eles saíram de Ibiraçu, né? Em 1983. Eles ficaram 29 anos, quase 30. Prepararam um caminho e seguiram... Mas eles foram importantes na condução da fé do povo para a Nossa Senhora da Saúde. E isso eu falo no livro. Legal, legal. Muito bem, aí temos outro livro. Esse outro livro, eu lancei... inclusive, quem está comprando... Qual é o primeiro? Esse que você vai mostrar. Não é meu, não fui eu que escrevi. Esse é o memoriário, foi uma pessoa que viveu em Ibiraçu no início do século, chamado José Dauster. Eu e o Jório, filho dele, Jório Dauster, nós publicamos esse livro, né, e distribuímos para a população. E agora eu botei junto com esse aqui, quem compra esse aqui ganha esse aqui. Tá lá tem 3 pontos de venda em Ibiraçu. Porque se complementam? Não, de alguma forma? Não, porque esse o memoriário foi escrito, foi publicado não para vender nada, era para distribuir mesmo gratuitamente. E eu tenho lá ainda uns 100 e poucos livros, aí eu estou dando de brinde para quem compra o Missionários Combonianos, eu dou o memoriário. É a história na sua essência, então, aqui, né? Aqui atrás tem um... que é o manuscrito do original? Original. Caramba, que legal, olha aí, gente. E esse cara viveu em Ibiraçu de 1907, quando ele nasceu, até 1930, quando a família dele mudou para o Rio. E lá no Rio, ele era médico, ele resolveu escrever um caderninho, as memórias de criança dele, do início do século XX. Cometa Halley, né? O Cometa Halley, aqui no Rio, né? O Cometa Halley. E, enfim, ele escreveu as memórias dele de criança, e aí eu e o filho dele, que é um literato, um tradutor renomado de inglês para o português, né? Traduziu várias obras famosas, e o Jório resolvemos publicar. E aí foi. Você é um cara que, de alguma forma, mantém a cultura ou ajuda a manter a cultura de Ibiraçu viva. Sim. História, eu sou historiador, formei em História, fiz a faculdade depois que eu aposentei, exatamente para poder ter conhecimento para desenvolver esse trabalho. E aí a história e cultura são duas coisas que caminham juntas. Eu ia fazer essa pergunta, dá para desassociar uma coisa da outra? Não dá. A história forma a cultura, naturalmente, né? Não, a história, existe um ramo da história aí muito comentado, que é a história cultural. Agora, é verdade que em últimos dias estão tentando transformar a cultura em alguma outra coisa que não tem muito a ver com a história, né? As pessoas têm o mundo moderno do politicamente correto, enfim, chame do que quiser, existem várias nomenclaturas, mas a cultura em si tem sido usada para atribuir alguns elementos que são duvidosos quanto do ponto de vista... Dinho, tem uma definição de cultura que eu gosto muito, que é eu esqueci o nome dela agora, é uma americana, é uma antropóloga americana, não me ocorre o nome agora, mas a definição é o seguinte: cultura é a lente com a qual a gente vê o mundo. E eu acrescento a isso dizendo o seguinte: não só com a qual a gente vê o mundo, mas com a qual o mundo vê a gente.
Perfeito. Então, a identidade é de um povo. De um povo, de um povo. Então, é aquele lugar comum, né? O povo que não conhece a sua história não tem identidade. O povo que não preserva a sua cultura, não preserva seus costumes, as suas tradições, ele também é um povo perdido, né? Um povo sem direção. É verdade. Né? O terceiro livro é um livro de contos. Agora é mais na parte literária mesmo. É um livro de contos. Eu publiquei ele em 2019. Chama Morangos de Sétimo Dia. Né? É um desafio para um cara que é acostumado a lidar com história, de repente se aventurar. Eu já tinha esses contos eu já tinha eles escritos. E eu mostrei para o meu editor lá. Ele falou: dá um livrinho bacana e tal. Aí resolvemos publicar, e inclusive esse livro é um livro da editora. Não é meu, é da editora, né? Certo. Porque os outros são meus. Sim. A editora bancou o livro. Morangos de Sétimo Dia. O que é isso? É o título de um dos contos. Ah, tá. São 15 contos, um deles chama-se Morangos de Sétimo Dia. Legal. Que é um conto que eu escrevi lá no seminário, inclusive você passa no seminário. Né? Aqui? Aqui, no seminário de Ibiraçu. Mas tem tanto tempo assim que estava guardado isso, então? Não, mas não era na época. É uma coisa de infância. Não, mas estou falando. Uma memória de infância. Não, essa história ficou guardada. Não, mas eu escrevi depois de adulto. Não, eu digo na mente, né? Ah, sim, ficou guardada. Não, eu na verdade é ficção, né? Sim. Tem toda ficção tem um pouquinho de verdade. Claro. É lógico, tem um pouquinho de verdade. Mas é um livro divertido, assim, de ler, tem humor, tem realismo fantástico. Tem política? De alguma forma, mesmo que... Sempre tem, né? Sempre tem. Política está presente em tudo. Política tem em todos, tem política. Perfeito. Em todos. Perfeito. Ô Jeremias, para a gente concluir, só uma rápida pincelada, porque eu sei que é um assunto que você gosta muito, eu também gosto muito. Você está sempre metido, a gente falou de política aqui, e você mesmo não estando em Ibiraçu, de alguma forma acompanha muito de perto a política de Ibiraçu. Como é que você está avaliando tudo nos últimos tempos aí, cara? Política de Ibiraçu. Isso, de Ibiraçu especificamente. Bacana a pergunta, que faz parte também, né, e faz parte de história, claro, né? Porque o conhecimento da história política é importantíssimo e a história, o que nós somos hoje vem de lá de trás. Então, Ibiraçu sempre foi polarizada. Depois que emancipou, sempre foi polarizada com 2 candidatos. Né? Então era basicamente o seguinte: o grupo ligado ao Marcos Vicente, que é o deputado e tal, contra um grupo de oposição a ele que durante um certo tempo foi capitaneado aí pelo Pinhaton, né? Que você falou bem aí, que é uma família tradicional lá que estava envolvida na política. Nessa última eleição, houve uma quebra disso. Nós tivemos 4 candidatos. E o que aconteceu? O que todo mundo ansiava por isso. Essa polarização não é boa, essa disputa não é boa. E ficou todo mundo ansiando por isso. O bom seria que tivesse muitos candidatos. Hoje, eu acho, avaliando hoje, que não foi bom. Por quê? É fácil de entender. O prefeito eleito, se você pegar o prefeito que foi eleito, o Diego Crentes, que agora é o prefeito, sim. Se você pegar o universo dos votos, ele não teve 30% dos votos. Foi nesse sentido. Se você pegar votos úteis, ele teve mais. Mas se você pegar os brancos, nulo, contar tudo, e as pessoas que não foram votar... Principalmente se contar a população. O número de eleitores, as pessoas que não foram votar, a abstenção, ele não teve 30% dos votos. E aí o que acontece? O que eu esperava? Não, ele disse que ia ser um gestor, que ia administrar. Eu esperava que ele tentasse agregar mais. Aglutinar esse negócio todo aí. Trazer pelo menos um dos candidatos. Aí o que eu observei? Ele se cercou apenas daquelas pessoas que participaram da campanha com ele. Entende? E aí eu acho que ficou fraco. Ele enfraqueceu. Continuou um clima de campanha na cidade, né? E ele enfraqueceu porque ele não conseguiu aglutinar mais gente, trazer mais gente. Porque quando era dividido, era assim,
Um ganhava com 50 e poucos por cento, e o outro ganhava, perdia com 40 e poucos. Aí ficava dividido. Mas quem ganhava tinha pelo menos a metade da população com ele. Sim. E hoje a gente não vê isso. Fragmentou bem. Isso faz a gente perder força. Faz a administração perder força. Eu esperava que ele, como um jovem, um prefeito jovem, e que dizia que tinha uma visão diferente da política, eu esperava que ele fosse tentar aglutinar, trazer mais gente. Mas não está cedo ainda não, Jeremias? Não vai dar tempo, talvez? Tá, ele pode agora me ouvir e mudar a ideia, trazer mais gente, chamar as pessoas, né? Não precisa ser mim, né? Mas se você recebesse um convite para poder contribuir, conversar, sim. Eu acho o seguinte, Odinho. Eu acho que pessoas experientes, pessoas que têm uma vivência, pode ajudar. O que eu penso é o seguinte: oposição e situação, eles podem muito bem tocar algum projeto junto. Não precisa ser amiguinho, não precisa na eleição estar junto, não, mas tocar algum projeto junto. Porque se eu sou prefeito, você é meu adversário, eu te chamo e falo assim, nosso problema em Ibiraçu, nosso maior problema em Ibiraçu é a água, abastecimento de água. Maior problema, não tenho dúvida de dizer isso. Eu tenho um projeto aqui para melhorar o abastecimento de água. Vamos tocar junto? Você chama seus deputados, você tem mais acesso ao governador, vamos tocar esse projeto junto, né? Isso pode ser feito e pode ser conversado sempre. Um programa cultural. Por exemplo, eu mandei o meu livro para 4 autoridades em Ibiraçu. Esse livro aqui, recém-lançado. 4 autoridades. Secretário de Cultura, que tem um monte de nome lá, Cultura, Esporte, Lazer, tal, turismo, tal. Mandei para o presidente da Câmara, mandei para o prefeito e mandei para o secretário de Educação. Mas não foi para a pessoa que eu mandei para a instituição. Claro. Ninguém retornou dizendo assim, li seu livro, obrigado por você ter mandado. Nada. Não falaram nada. Quer dizer, nada. Ninguém nem respondeu, nem botou alguma coisa na rede social. Nada, zero. Então, ou seja, desprestigiando a própria cultura. O trabalho, né, a história da cidade. Vamos ter que marcar uma conversa para a gente falar da política regional aqui, porque eu tenho certeza que você tem um conhecimento amplo também das outras cidades. Só deixar o recado de que eu acho que o bom da política é quando ela é feita aqui e não aqui. Aqui é emoção, e emoção não costuma produzir bons frutos. Racionalidade, eu acho que tem mais a ver com isso que você está falando. Mas a emoção é importante também. Acho que a emoção é mais campanha. Você tem que ter um equilíbrio, né? O controle tem que vir daqui, né? É um equilíbrio entre a emoção e a razão. Raivinha do negócio, me falou meu nome na rede social, agora eu tô de mal, bem firme, tô de mal. Isso não existe, não pode existir na política isso. Aliás, quem quiser ficar com raiva de mim na política porque eu critico, seja no canal, seja no Jornal Diário, eu tô lascado então, porque vai ter muita gente com raiva de mim. Eu vivo disso, eu trabalho com isso. Se o cara não tem maturidade para entender uma crítica, ou que esse é o meu trabalho, me contrata então, para eu ganhar muito dinheiro sem fazer nada. Exato, Dinho. E oposição é necessária, é importante. Não existe democracia sem... Não existe a pluralidade de ideias, né? Não existe exercício do poder sem oposição. Perfeito. Não existe. Perfeito. Não existe. Que é o que ajuda a empurrar, que é o que ajuda a apontar as falhas. A crítica. Exato. Perfeito. Jeremias Pignaton, te agradecer demais aqui a nossa conversa. Poderíamos ficar aqui com um cara com um histórico como esse aqui. A gente ficaria aqui muito tempo falando, muito tempo conversando. Mas voltará em breve para a gente falar um pouco mais desse meio. Que agora eu estou com a obra lá na minha casa, eu vou voltar mais vezes. Certamente. Eu que agradeço estar aqui contigo, bater esse papo. E a todos que vão ouvir, que vão ver o que nós conversamos aqui, agradeço a todos. Só para terminar, esses livros aqui as pessoas encontram onde exatamente? Aqui, em Ibiraçu, na Califórnia, na Padaria da Ney e na Parada de Ibiraçu. E em João Neiva, na Papelaria Pintio 7. Quem compra este, ganha de presente um memoriário. Isso, exatamente. Muito R$35. Bacana. Tá falado, dado o recado. Jeremias Pignaton, historiador, professor, servidor público federal, vendedor de laranja, escritor, o cara faz tudo. Muita coisa. Nosso convidado de hoje no Conversando com o Dinho Martins. Você que gostou do vídeo, compartilhe, fale com os amigos e ajude a gente a levar essa mensagem cada vez mais longe. Obrigado, gente, e até o próximo vídeo aqui no Conversando com o Dinho Martins.